Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Agora a gente conversa com o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa do Brasil, sobre o tarifaço, sobre as taxas de 50% impostas aos produtos brasileiros. Ministro Aldo, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Muito obrigado por dedicar um tempinho para conversar conosco. Boa noite, Paula. Boa noite aos internautas. Boa noite a todo mundo. Ministro, eu tenho visto alguns vídeos seus, inclusive o senhor falando sobre essa questão do tarifaço, quais seriam as motivações que teriam provocado aí Donald Trump a aplicar essas tarifas, mas eu queria ir um ponto além, como é que a gente discute soluções para essa crise diplomática e para essa guerra tarifária? A solução está em grupos de empresários, está no executivo, o Senado formou uma comissão agora com 4 senadores que deve ir a Washington para tentar negociar. Como é que o senhor enxerga uma possível solução e aproximação com os Estados Unidos para tentar negociar essa tarifa, ministro? Em primeiro lugar, Paula, é reconhecer que as tarifas impostas criam um grave problema para a economia brasileira, principalmente para os setores que são atingidos e que exportam para os Estados Unidos, desde os setores de alta tecnologia, como a Embraer, o setor de calçados, a agroindústria, a fruticultura, todo esse tipo de atividade que tem relações comerciais com os Estados Unidos não tem como improvisar uma solução para a oferta de produtos destinados ao mercado americano. Então, esse é o primeiro problema. Isso vai atingir o emprego, não apenas a atividade empresarial, mas o emprego, os tributos, as divisas do país. Essa é a primeira questão. A solução, infelizmente, não é uma solução fácil, não é uma solução simples e nem é uma solução que possa ser improvisada, porque o problema não foi fruto de um improviso. Esse problema nasceu de uma série de fatores que estão nos Estados Unidos, nas dificuldades da economia dos Estados Unidos, no seu enorme déficit, na sua incapacidade de encontrar caminhos para igualar a concorrência com a China, principalmente nessa área de alta tecnologia, e no Brasil os erros que foram cometidos. Nós tivemos um governo que, quando estava na oposição, procurou uma aliança unilateral com o governo americano, do presidente Biden. E essa aliança ocorreu com a visita de representantes do governo dos Estados Unidos, várias autoridades, a subsecretária de Estado, que era uma mulher com muita força nos Estados Unidos, que era a Victoria Nuland, veio aqui ao Brasil, o assessor de segurança nacional veio ao Brasil, o secretário de defesa veio ao Brasil, todos eles para exercer pressão sobre instituições brasileiras com objetivo de interferir no resultado das eleições. Isso foi público. Essas visitas estão, inclusive, divulgadas pela imprensa na época, as declarações desses emissários do governo americano. O presidente Lula declarou apoio a um candidato. Eu não vi um país declarar apoio dessa forma, eu não vi o governo chinês fazer essa escolha, eu não vi o governo russo fazer essa escolha. O governo brasileiro fez a escolha por um dos candidatos. E, naturalmente, criou uma espécie de distanciamento com um vizinho com o qual você tem que conviver, reconhecer que muitas vezes ele é agressivo, ele é injusto, porque isso já aconteceu muitas vezes na história do Brasil. E agora, como é que nós vamos improvisar uma solução? Você tem que retomar a capacidade de dialogar com esse governo, mesmo com esse governo dos Estados Unidos, mesmo diante de muitas dificuldades, procurar outras alianças e outras alternativas para não ficar refém nem prisioneiro apenas da relação com os Estados Unidos, mas chegar à conclusão que com esse vizinho nós temos que conviver, sem submissão, mas também sem confronto e sem afronta. Perfeito, ministro. Deixa eu incluir meus parceiros de bancada também nessa conversa. Silvio Navarro tem uma pergunta para o senhor. Ministro, boa noite. Eu queria recorrer a uma memória. Eu tenho a memória quando o senhor presidiu a Câmara dos Deputados no momento de crise política em Brasília. Aliás, era um tempo de mensalão, a denúncia do mensalão. Tenho a memória do senhor como articulador político.
e sei como funcionava, e o senhor teve uma presença fundamental naquela época para pacificar determinados ânimos, aplacar espíritos e conseguir saídas sempre por meio democráticas. E tudo isso sempre passou pelo Congresso Nacional, sempre passou pelo Legislativo, a caixa de ressonância da sociedade. E agora o que a gente acompanha, e pergunto ao senhor se o senhor compactua disso ou não, é um Supremo Tribunal Federal que impede o Congresso sequer de ser este agente de pacificação, de tentar negociar. O Congresso não é ouvido e tem prerrogativas usurpadas diuturnamente pelo Judiciário brasileiro, que atua a favor do Palácio do Planalto. Silvio Navarro, essa interferência do Poder Judiciário, principalmente do Supremo, no Congresso Nacional e no Poder Executivo, também não é uma novidade. Eu, ainda jovem deputado, nos anos 90, vi os recursos do próprio Congresso, da oposição ao presidente Fernando Henrique, ao Supremo, para, no Supremo, derrotar decisões da maioria do Congresso Nacional. Isso foi criado pelo próprio mundo da política, por setores do próprio Congresso. E aí criou-se o hábito em todos os governos da oposição recorrer ao Supremo quando suas teses eram derrotadas no plenário do Congresso. Ou seja, parte do Poder Legislativo recorria contra o Poder Legislativo, ou melhor traduzindo, a minoria do Poder Legislativo recorria contra a maioria do Poder Legislativo no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, naturalmente, acolhia esses recursos, ora dava ganho de causa ao Legislativo, ora dava ganho de causa ao Executivo, mas foi assumindo a função de árbitro na relação entre o Executivo e o Executivo e o Legislativo. Depois nós vimos o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, interferindo na nomeação de ministros. Quem não lembra? O Supremo proibiu a presidente Dilma de nomear o presidente Lula, o ex-presidente Lula como ministro. Muita gente achou bom, porque era o PT, era a presidente Dilma, ainda bem que tinha o Supremo. Depois o Supremo proibiu o presidente Temer de nomear uma deputada federal no exercício do mandato, a deputada Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho. Mas como era o presidente Temer, muita gente aplaudiu, ainda bem que existia o Supremo. Como era o presidente Temer, não havia a unanimidade em defesa das suas prerrogativas de presidente. Até que o Supremo decidiu que o presidente Bolsonaro não podia nomear um delegado de polícia que não tinha na sua folha corrida nenhum processo administrativo, não tinha nada, simplesmente sob o argumento de que talvez ele tivesse alguma relação de amizade com integrantes da família. Ou seja, isso o Supremo veio fazendo e faz ainda mais hoje. O Congresso decide que há uma norma em vigor chamada Marco Temporal da Constituição de 1988, e o Supremo decide que essa norma não tem mais validade. Então, o Supremo perdeu completamente o limite das suas atribuições. Hoje é um poder que se coloca acima dos demais poderes, e acho que isso cria mais do que uma insegurança jurídica, uma insegurança institucional. Os poderes não sabem mais o que é que a Constituição lhes reserva, porque o Supremo decide o limite e a atribuição de cada poder. Isso gera insegurança institucional, e a insegurança institucional prejudica a vida do país como um todo. Passo para a Ana, que também tem uma pergunta para o ministro Aldo Rebelo. Boa noite, ministro. Muito obrigada pela entrevista. O senhor tem sido uma voz, do bom senso nas redes sociais, trazendo uma maturidade tão necessária hoje, para um debate que às vezes é muito complexo. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre as declarações do presidente Lula. São várias declarações, desde a própria campanha presidencial dos Estados Unidos, de que o presidente, o então candidato Trump, seria um fascista, um nazista, que era a Kamala Harris que devia ser eleita, e logo depois que Trump foi eleito, um ataque sempre com ares de Guerra Fria, à economia americana, ao dólar, à cultura, enfim.
E agora nós temos nesse combo todo aí cartas de agradecimento do grupo terrorista Hamas ao presidente Lula. Eu gostaria que o senhor desse um contexto maior dessas relações do Lula com o Irã, por exemplo, que hoje é um grande inimigo dos Estados Unidos, e se essas declarações do presidente Lula, se o senhor acha que ele faz isso de propósito mesmo para irritar o governo americano. Eu não creio. Eu creio que fez mais por uma necessidade política, uma eleição muito equilibrada em 2022, e acho que uma aliança com o governo dos Estados Unidos, na época do Partido Democrata, com os governos da Europa Ocidental, que tinham também simpatia pelo presidente Lula, como o governo francês, e ajudar a desequilibrar a correlação de forças interna, como de fato aconteceu. Então eu creio que foi muito mais uma aliança. O Brasil sempre procurou proteger as suas relações como relações de Estado. O Brasil sempre procurou ter relações com qualquer governo que ocupasse qualquer país. Ou seja, o Brasil nunca fez escolhas por razões ideológicas ou políticas nas suas relações internacionais. O Brasil sempre procurou se relacionar bem com os Estados Unidos, porque é o nosso principal vizinho de hemisfério, foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Tivemos vários problemas, várias dificuldades no decorrer da história das nossas relações. Tivemos momentos de grande unidade e cooperação, momentos de disputa, momentos de grandes tensões, mas sempre procuramos administrar essas relações dessa forma. Com a China, do mesmo jeito. Quem restabeleceu as relações do Brasil com a China foram os governos militares. Foi o governo do presidente Geisel, não sei se 74 ou 75, que o Brasil reatou com a China. Aliás, anteriormente, quando o Brasil rompeu relações com a União Soviética, quem reatou ou quem contribuiu para o reatamento dessas relações foi o governo dos Estados Unidos, e a Embaixada Americana no Brasil, em 1946, ajudou ao reatamento do Brasil com a União Soviética, que tinha sido rompido por causa de 1935. Então, o Brasil sempre, relações com o Irã, o Brasil sempre teve. Aliás, os governantes do Irã visitaram o Brasil na época do governo militar. A grande delegação que o presidente Collor mandou ao Irã assim que assumiu o governo, mais de 30 integrantes. Por quê? Porque é um parceiro importante do Brasil, é um destino importante das nossas exportações, é um fornecedor importante de insumos para a nossa agricultura. O Brasil sempre procurou ter relações equilibradas com o mundo inteiro, e isso é um patrimônio da nossa diplomacia. Recentemente, quando foi se politizando e ideologizando essas relações, nós começamos a enfrentar dificuldades, o que pode ser refeito. Por quê? Porque o Brasil tem credibilidade, tem tradição. Eu acho que se houver um movimento que combine naturalmente uma reaproximação com os Estados Unidos e a busca de alternativas e de aliados para o Brasil não ficar refém de uma relação cheia de dificuldades e de imprevisibilidades, eu acho que não tem problema. Eu vi isso quando era presidente da Câmara. O Brasil não tinha mandado nenhuma autoridade aos Estados Unidos no primeiro governo do presidente Lula, e o embaixador do Brasil em Washington uma vez me mandou uma mensagem dizendo: olha, nós estamos aqui necessitando da presença de alguma autoridade no Brasil. E eu fiz essa viagem a convite do presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que era do Partido Republicano. E foi uma viagem vitoriosa, fiz palestras, reuni com o subsecretário de Estado para tratar de temas sensíveis, como Venezuela, que era o governo do Chávez, Bolívia, que era o governo do presidente Evo Morales, e as reuniões foram carregadas de bons sucessos, ou seja, nós conseguimos um bom entendimento nessa visita com essas autoridades dos Estados Unidos. Então, claro, vai ser uma relação sempre de unidade e de disputa, de luzes e de sombras, mas além de possível, necessária.